Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar sobre o nosso curso de introdução à esterilização e manutenção de autoclaves. É um curso bem amplo que trata de vários assuntos relacionados a esse tema. Ele vai ser feito em 10 aulas e eu vou explicar aqui em detalhe para vocês. E para que serve esse curso? Ele serve, não é um curso só para engenheiro, técnico, tecnólogo, artífice. Ele serve também para os profissionais de assistência que querem ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre o que acontece na inativação dos micro-organismos, como funcionam os equipamentos, vai te ajudar a selecionar empresas que contratam, vai ajudar as empresas que prestam serviço no hospital a se fortalecerem mais ainda sobre esse tema, ajuda novos entrantes, né? Às vezes você faz manutenção num equipamento, já num conjunto de equipamentos, por que não fazer manutenção também em autoclaves, né? Ou mesmo sistemas como de climatização que são utilizados no CME. Então, ao todo serão 10 aulas que eu vou falar rapidamente aqui. A primeira é a introdução à esterilização a vapor saturado. Aqui a gente vai resgatar o aspecto histórico, né? Do controle de infecção, a história, como é que isso tudo evoluiu. É muito importante para a gente conversar com os profissionais do controle de infecção e mesmo da central de material de esterilização que já tem esses conceitos. Então, para nós que somos da área técnica, ele ajuda muito, e para quem já é da área assistencial, pode aí ver a nossa perspectiva sobre toda essa evolução do controle microbiano, né? A gente sempre teve interesse em controlar o crescimento de micro-organismos, por exemplo, salgando a carne, né? Uma das formas de controle microbiano. Então, isso vai ser a primeira aula. Na segunda aula, a gente vai dar uma ênfase nos micro-organismos, o que é inativação, o que é uma redução logarítmica, o que são 12 reduções logarítmicas. Então, entender esse vocabulário é muito importante quando você fala em validação de processo, qualificação de desempenho e isso aí, morte térmica, classificação de áreas e artigos hospitalares, o que é limpar, desinfetar e esterilizar. Então, na aula 3, que é a seguinte, a gente vai dar uma ênfase na RDC 15 de 2012. Controle da qualidade do ar, vamos falar das fontes de risco e mecanismos de ação, a gente tem lá riscos elétricos, a gente tem vasos de pressão, né? Vamos falar de algumas das definições importantes da RDC 15, aliás, todas são importantes, né? Mas focada para essa área mais ligada com a manutenção. Então, leis e normas aplicáveis, controle de qualidade do ar, vamos estudar ali como é que a gente define a inspeção de vaso, né? A gente tem um gerador de vapor, lembrando, tem a câmara interna, a câmara externa, então como é que isso fica diante das legislações, né, trabalhistas, NR13, por exemplo, tá? Então, deixa eu ver o que é mais, vasos de pressão, isso aí. Na aula 4, a gente vai ter que entender melhor o vapor. O vapor ele é cheio de detalhes, né? Então, vamos falar sobre o vapor, sobre o diagrama de Molière, vamos explicar como é que funcionam os transdutores de temperatura, pressão, condutividade, o que é pressão estática, pressão dinâmica. Então, vai ter um conteúdo de física, elétrica, mecânica, físico-química, vamos apresentar a calculadora de vapor da TLV, é muito legal você saber usar ali para você conferir pressão, relação entre pressão e temperatura, tá? Indo para a aula 5, aí nós vamos começar a falar dos componentes eletromecânicos que fazem parte de uma autoclave. E vamos ter um vídeo muito legal que mostra o que acontece dentro da autoclave. Você vai poder acessar esse vídeo e entender o ciclo, né? A gente explicou o ciclo anteriormente, e aí você vai ver o que acontece lá dentro da autoclave, dentro da embalagem, os problemas que o vácuo causa nas embalagens, se a embalagem é boa ou ruim, a tabela do vapor saturado, vamos explicar o que é título do vapor, né? O vapor na mesma temperatura ele pode ter diferentes quantidades de água, né? E ar também, tudo isso impacta na qualidade do vapor, impacta na esterilização, e conhecer essas definições são muito importantes. A aula 6 era um pouquinho mais pesada, né? A gente já fala dos processos, dos vários processos de esterilização, definições, como que a gente especifica um equipamento para compra. Para quem fizer o curso e solicitar, a gente vai mandar uma planilha, a planilha que a gente explica na aula, né? O que é uma RFI, o que é uma RFP, como é que eu comparo um equipamento, uma oferta de um fabricante com uma oferta de outro.
dimensionamento de ciclos, né? Como é que a gente usa esses conhecimentos e como que os ciclos são dimensionados, os vários tipos de ciclo. Vamos falar das complexidades de manutenção, vamos dar uma dica sobre o gerenciamento da manutenção, né? Decisão se eu vou esterilizar, se eu vou, fazer a manutenção com a equipe interna, se eu vou terceirizar isso, né? Vamos falar também a importância do treinamento e a documentação da manutenção como elemento, parte dos processos de qualidade do CMR. Na aula 7, a gente vai pegar e dar uma análise na perspectiva do fabricante. A autoclave que a gente vai usar é uma autoclave da Stermax de mesa, sem bomba de vácuo, sem bomba d'água, mas vai ser útil para entender aspectos de manutenção. E nós vamos mostrar os detalhes aqui, a visão do fabricante, como é que ele orienta a manutenção, os cuidados que quando você contrata deve ter, os cuidados com quando você oferece o serviço de manutenção você deve ter. Então, vamos falar da preventiva, da corretiva, as ferramentas necessárias para fazer manutenção nessa máquina, características elétricas, análises e interpretação desse manual. É um manual interessante, tem muitos pontos bons, tem pontos de melhoria também, a gente precisa enxergar isso antes da aquisição de equipamentos. A aula 8, ela já metade está pronta, a gente gravou nós desmontando essa máquina, agora nós vamos terminar, falta mais 2 detalhes para desmontar a máquina, explicar o circuito elétrico dela e fazer a montagem. Essa será a aula 8. A aula 9 é um conjunto de fotografias diversas que eu tenho aqui ao longo da minha carreira, separei uma quantidade para mostrar para vocês aprenderem a identificar os elementos, né? O que é um filtro Y, o que é um purgador termodinâmico, o que é um eliminador de condensado, o que é uma válvula bidirecional, uma válvula de segurança, e um resistor, uma resistência elétrica, né? O que acontece quando a água é com má qualidade, quais são os efeitos disso dentro da máquina, no gerador de vapor. Então é interessante. E a aula 10 a gente vai fazer somente 3 meses depois que nós lançarmos esse curso. Por quê? Vai ser uma aula para responder a dúvidas. Então a gente vai lançá-la no próximo sábado e a partir dessa data nós vamos contar 3 meses. Se houver dúvidas por parte das pessoas que fizeram o curso, a gente vai fazer uma aula para responder essas dúvidas e trabalhar com essas questões, que é uma oportunidade da gente interagir, tá? Então, de novo, o curso ele é um curso bastante amplo, embora tenha bastante profundidade em alguns temas, onde é mais necessário. Vamos fortalecer o vocabulário, reforçando que ele não se presta somente à equipe técnica, mas também à equipe assistencial, a equipe administração, que faz administração de estabelecimento de saúde, que contrata, serve para fornecedor, para vendedor. Então, tudo isso vai ajudar a gente a ficar mais forte nesse tema do controle de infecção, do tema da inativação de micro-organismos e da manutenção de equipamentos dessa natureza. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!